quinto ano. Espero que esteja bem e animado para mais uma aula de matemática. Vamos estudar um pouco mais de fração. Veja o que eu preparei para recordar com vocês, para que vocês aprendam fração. A laranja foi dividida em duas partes. Cada parte representa um meio ou metade. O limão foi dividido em 4 partes. Cada parte representa um quarto do limão, ou a quarta parte do limão. A fruta foi dividida em 3 partes. Cada parte representa um terço da fruta, ou a terça parte. Fração é forma de dividir alguma coisa em partes iguais. Quando se fala em fração, as pessoas logo pensam de pizza, porque a gente divide pizza. Pouca gente come uma pizza inteira. Então, vamos ver algumas pizzas e as frações que elas representam. Na primeira pizza, está dividida em quantas partes? 4. Quantas partes foram consumidas? 1. Quantas partes da pizza ainda estão na bandeja? 3. Que fração da pizza está na bandeja? 3 quartos. Que fração da pizza foi consumida? 1 quarto. Vamos para a segunda pizza? A segunda pizza foi dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas partes foram consumidas? 3. Quantas partes da pizza ainda estão na bandeja? 4. Que fração da pizza está na bandeja? 4 sétimos. Que fração da pizza foi consumida? 3 sétimos. A terceira pizza foi dividida em quantas partes? 6. Quantas partes foram consumidas? 3. Quantas partes da pizza ainda estão na bandeja? 3. Que fração da pizza está na bandeja? 3 sextos. Que fração da pizza foi consumida? 3 sextos. Observe que a fração que representa a parte que foi consumida é igual à fração que representa a parte dela que sobrou. Vamos para a quarta pizza? Quarta pizza foi dividida em quantas partes? Contem direitinho. 8. Quantas partes foram consumidas? 3. Quantas partes da pizza ainda estão na bandeja? 5. Que fração da pizza está na bandeja? 5 oitavos. Que fração da pizza foi consumida? 3 oitavos. Vamos para a quinta pizza? Quinta pizza foi dividida em quantas partes? 2. Quantas partes foram consumidas? 1. Quantas partes da pizza ainda estão na bandeja? 1. Que fração da pizza está na bandeja? 1/2. A fração da pizza que foi consumida? 1/2. Comeu uma parte, sobrou uma parte, metade. A sexta e última pizza foi dividida em quantas partes? O pedaço está grande ou está pequeno? Contou 10 partes. Quantas partes foram consumidas? 5. Quantas partes da pizza ainda estão na bandeja? 5. Que fração da pizza está na bandeja? 5 décimos. Que fração da pizza foi consumida? 5 décimos ou meia pizza. 1/2. Agora, vamos observar no tamanho dos pedaços. Qual pizza tem um pedaço maior? A pizza que foi dividida ao meio. Muito bem. E qual pizza tem um pedaço menor? A que foi dividida em 10 partes. Todas as pizzas são do mesmo tamanho. Quando dividida em mais pedaços, o tamanho do pedaço aumenta ou diminui? Diminui. Observe no tamanho do número do denominador.
Em meio, temos 2 no denominador. Significa que a pizza foi dividida ao meio. Quem receber a metade da pizza vai ganhar um pedaço grande de pizza. Agora, na fração 5/10, o denominador é 10. Quem receber um pedaço da pizza vai receber um pedaço pequeno de pizza, porque ela foi dividida em 10 partes iguais. Para comer o mesmo tanto da pizza que quem ganhou o meio, a pessoa precisa comer 5 pedaços de pizza. Observe que o meio é do tamanho de 5/10. A gente vai aprender depois que as frações que representam o mesmo tamanho são chamadas de frações equivalentes. Um meio é equivalente a 5/10. Vamos ver uma representação de outra pizza? Quantas partes foi dividida? 10. Quantas partes foram consumidas? 3. Partes que ainda estão na bandeja? 3. Que fração da pizza ainda faltam consumir? 7/10. O denominador é 10. O denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido. O numerador indica quantas partes foram consideradas. Então, podemos dizer que a pizza foi dividida em 10 partes e 7 dessas partes foram consumidas, ou seja, mais de meia pizza. Agora, observe o quadrado. Ele tem quantos pedaços? Pode contar. Pensa sem contar os quadradinhos. Quantos quadradinhos tem? Tem um jeito de contar sem ficar contando um a um? Tem sim, é só pensar na linha e na coluna. Tem 10 quadradinhos na linha, tem 10 quadradinhos na coluna. 10 vezes 10, 100. Quantas partes estão coloridas? Uma parte. A fração que representa a parte colorida é 1/100, que corresponde a 1% do inteiro. Vocês conhecem o símbolo de porcentagem? Ele representa uma fração de denominador 100. Toda fração de denominador 100 pode ser escrita como uma porcentagem. Olha só que legal, nós vemos esse símbolo no comércio, incentivando as pessoas a comprarem à vista e ganharem descontos. Ou, quando a pessoa precisa pagar a prazo, pagando juros. Olha para a vitrine dessa loja. Ela anuncia uma liquidação e oferece descontos de 30%, 40% ou 50%. Qual desconto será melhor? Você vê muita porcentagem por aí? Se você estivesse nessa loja, você ia preferir o desconto de quantos por cento? De 30%, de 40% ou de 50%? A gente precisa entender para poder fazer as nossas escolhas. Então vamos lá. Agora temos o mesmo quadrado dividido em 100 partes como o anterior, mas com uma fileira inteira de quadrinhos coloridos. São ao todo 10 fileiras. Então, podemos dizer que temos 1/10 de fileiras coloridas, que corresponde a 10 centésimos, que equivale a 10% da figura colorida. Lemos 10%. As frações de 1/10, de 10/10 são chamadas frações equivalentes, pois equivalem ao mesmo tamanho. Depende da forma em que observamos a figura. Por isso, também, calcular 10% de uma quantidade é o mesmo que dividir essa quantidade por 10. Exemplo, vamos calcular 10% de R$20. Significa dividir R$20 por 10, que dá R$2. Se você tiver que pagar juros de 10% sobre R$20 que você pegou emprestado, você vai ter que pagar R$22, que são R$20 mais R$2 de juros.
Acharam interessante? Pagar juro agrada? Não, escutei aqui. Agora, se a mãe te pedir R$ 20 emprestado e falar que vai te pagar na semana que vem 10% a mais e você receber R$ 22, aí sim, todo mundo gosta. Vamos ver mais uma imagem? O mesmo quadrado com 100 quadradinhos. Quantos quadrinhos foram coloridos agora? Dá para fazer multiplicando. 5 vezes 5 dá 25. Se a gente observar, na figura toda cabem 4 quadradinhos desse tamanho. Ou seja, a parte colorida representa a quarta parte da figura, ou 1/4. 1/4 é igual a 25 centésimos, ou 25%. Se você emprestar R$ 20 para sua mãe e ela for te pagar com 25% de juros, quanto você deverá receber? Se 1/4 equivale a 25 centésimos, só precisa dividir 20 por 4, que dá R$ 5. Sua mãe agora deverá te devolver R$ 20 do empréstimo mais R$ 5 de juros, que dá R$ 25. Receber R$ 25 de juros é bem mais que receber 10% de juros, não é mesmo? De novo, nós vamos ver o mesmo quadrado com 100 quadradinhos. Quantos quadradinhos foram coloridos agora? 5 vezes 10, que dá 50. Se a gente observar a figura toda, cabem 2 figuras desse tamanho. A parte colorida representa a metade da figura, ou 1/2. 1/2 é igual a 50 centésimos, ou 50%. Se você emprestar R$ 20 para sua mãe e ela for te pagar com 50% de juros, quanto você deverá receber? Se 1/2 equivale a 50 centésimos, só precisamos dividir 20 por 2, que dá R$ 10. Sua mãe agora deverá te pagar R$ 20 do empréstimo mais R$ 10 de juros, que dá R$ 30. Receber 50% de juros é bem mais interessante que receber 25% ou 10% de juros, não é mesmo? Também acho. Agora, pagar 50% de juros não é nada interessante, já que é aumentar a taxa percentual. Porque será que vemos escrito 100% de desconto? Você já viu 100% de desconto em alguma loja? Claro que não. Vamos descobrir o porquê? Olhe o nosso quadrado agora. Ele está todo colorido. Quantos quadrinhos coloridos? 100. Quantos quadrinhos ao todo? 100. Fração correspondente? 100 centésimos, que é igual a 100%, que é 1/2. Se a loja oferecer 100% de desconto, ela não vai receber nada pelo produto. Não tem lógica nenhuma, não é mesmo? Pois é. Treine calcular porcentagens de desconto sempre que ver uma oferta na porta das lojas e verifique se está valendo a pena ou não. Nada de emprestar dinheiro para a mamãe cobrar juros dela, viu? Isso foi só uma brincadeira. Espero ter ajudado você. Um abraço e até a próxima!